Que, cara, uma das primeiras coisas que eu aprendi contigo foi que, puta, treinar fofo... Não. O que é o treinar fofo? É o treinar confortável... Sem intensidade adequada. Sem, por exemplo, não me colocar numa posição... Tipo, pra mim só tá valendo se eu conseguir fazer todas as repetições com tranquilidade. Se não... Não, tá pesado demais. Não é... É o contrário. E aí eu fui aprendendo essas paradas e tudo mais. Mas como você define treinar fofo? Treinar fofo é quando você treina sem uma técnica adequada, né? E aí você tem alguns critérios para avaliar o que é essa técnica, essa intensidade adequada, né? Então, para você conseguir o máximo de resultado, você precisa trabalhar em alta intensidade. E quando você fala em trabalho de alta intensidade, você precisa ter carga, você precisa ter técnica, você precisa ter cadência e você precisa ter controle. Então você precisa de todos esses fatores para poder fazer o exercício adequadamente e tirar o máximo proveito de cada repetição que você for estar trabalhando. Essa é a perfeita definição do que é um treino fofo. Tá. E aí quando você não tem esse ajuste... Né? Quando você não chega na intensidade adequada, você promove também a hipertrofia. Isso não quer dizer que você não vai crescer, mas você não vai conseguir tirar ali o máximo da performance. O máximo de performance está associado sempre à intensidade alta. Então, eu ia comentar que puta, isso é uma puta definição de treino fofo mesmo. Parece que... E outra parada legal é que, assim, você já viu no Flow várias vezes, né? Sim. A gente já falou da tua carreira, falando de várias paradas. Já ficamos de sacanagem aqui com um monte de amigo, não sei o quê. Mas é maneiro também te ver falando no teu habitat natural, irmão. Tecnicamente falando. É uma pergunta meio besta que eu fiz. Olha a resposta. Né? É que a gente lida com isso muito, né? Então, mas isso é vamos lá. Tu é um treinador de atleta, não é? Não, hoje não Tudo bem, mais. tudo Eu bem. já fui treinador de atletas de fisiculturismo e lutadores de MMA, geralmente. Algumas outras modalidades, mas essas foram as que eu mais trabalhei. Depois, quando eu comecei com esse trabalho mais forte dentro da internet, eu deixei de trabalhar com os atletas, deixei de focar em competição e passei a focar num público maior, que são os entusiastas, são as pessoas que gostam, que precisam treinar musculação para melhorar a qualidade de vida, para melhorar a estética, para melhorar a autoestima, para evitar doença. Então, tudo isso... Então, é nesse momento que a gente se encontra, né? É nesse momento que a gente se encontra e começa o nosso projeto. Quando a gente começa o nosso projeto, eu consigo atingir uma meta que eu nunca atingi sendo um treinador de atletas de fisiculturismo. Então, eu tinha um conceito dentro de um pequeno nicho que equivale a 0,001% da nossa sociedade. Né? E eu falei, não quero mais trabalhar com esse nicho porque eu quero ampliar meu horizonte. Eu quero trabalhar com a maior faixa de pessoas que eu puder. A maior faixa de pessoas se resume a 3% da nossa população hoje. Isso eu estou falando em São Paulo, o resto do país é 1% só que treina. Caraca, nossa, e aí, é interessante porque a gente conhece um monte de gente que treina, né? Mas É a bolha, né? Tão nichado É uma que é. bolinha. E vocês são um podcast mais que tem essa maior ligação com o meio maromba. Então, assim, de fora do meio maromba, você quer dizer? exato. Então vocês conseguem aí furar a bolha e ter uma aceitação muito grande do nosso meio, exatamente porque você sempre está trazendo atletas aqui, sempre está enaltecendo e promovendo o E fisiculturismo. sabe por quê, cara? A verdade é que isso tem ficado no começo, assim, vocês durante o ano de 22, 23 e tal, tu e o Cariani vieram por aqui muitas vezes, muito mais porque a gente era amigo do que qualquer outra coisa, porque durante esse tempo vocês ficavam inclusive enchendo o meu saco para ir treinar e tudo mais, né? Exato. Só que o que acontece? Deu certo. Então, olha o que acontece, que eu acho certo. que tem a ver com essa identificação que você está falando, que a galera do meio maromba me aceita, vai? Que a transformação tá em mim agora, tá ligado? Outro dia eu postei um Quanto você storyzinho quer ali, isso? um storyzinho ali que, que eu tava, sei lá, umas 2 semanas antes falando pro Jean, aí, Jean, eu acho que se eu não beber água, der uma cagada na moral, tirar a camisa e subir na balança, dá menos de 100. Aí só que nesse dia eu esqueci de beber água. Né? Aí fudi o esquema. E aí, ontem eu fui lá, fiz o videozinho lá, que eu tava com a minha bolsinha e tudo mais, meu fone, meu celular na mão e tal, e tava dando 98. Olha aí. Então pra mim, Vitória.
E aí, é isso que eu tô te falando. Vitória pessoal. Pra mim é uma vitória pessoal, com certeza, que tem a ver com um monte de coisa, um monte de processo que aconteceu na minha cabeça. Tem a ver com... Mas também tem a ver com um professor que eu tive, tá ligado? Com os professores que eu tive, porque também não dá pra excluir o tiozão. Não tem como. Então, não tem como. Então, o ponto é que assim, tá? Então, mais uma vez, assim, na minha opinião, se o resultado tá vindo, e eu já tô treinando sozinho tem quase 1 ano... Tem mais de 1 ano já. Então... Legal. Ótimo. E é outro cara, velho. E é aquilo que tu falou, tá indo todo dia? Não, e eu falei pra tu, não tô, vou quando dá. Tem dia que semana que eu vou de 5 dias, tem semana que eu vou no domingo. Mas você tá fazendo o que você pode. Mas eu tô fazendo o que eu posso. E, cara, eu fui tirar uma foto pra fazer um antes e depois do cabelo, da barba. Que eu vi o desenho do ombro aqui assim, eu fiquei, caralho. É outro cara. Cara, mano. Você pega você do ano atrás, seu olho mais fundo, a aparência de um cara mais velho, o rosto mais arredondado, o corpo nem se fala. Horroroso. Não porque seja bonito, eu ainda tô no antes, tá ligado? Mas agora você tá um peludinho mais apresentável. Quando eu chegar no depois, vocês estão fodidos mesmo. Você não vai mais falar com ninguém. Não, vou falar, mas vou falar como? Sem camisa. Só no podcast. E só no podcast. Ou então que nem... Tu nem tanto, mas que nem o tiozão, só com as camisas arrochadas. Sempre. Arrochado no extremo. Não, tu não vai fazer isso mesmo, não, né? Isso é só de zoeiro. Eu só de zoeiro, eu não sei se eu consigo. Você abandona a carreira, né, Jean? Não, pô, que isso ali. Mas assim, uma coisa que eu percebo em você é que você é bem forte, só que você não faz cardio, então tem uma camada de gordura na frente dos seus músculos. Vocês são os opostos, né? Você é mais resistente e você é mais forte. Então, treinador, me fala aí, no meu caso... No seu caso. Se eu quisesse começar, por exemplo, e uma das coisas que a gente quer fazer aqui, queremos fazer um conteúdo, inclusive, mas assim, imagina que eu quero sair do que eu sou agora, tá, pra correr um eventinho. 5 km ali. 5K. Vou fazer uma corridinha. De quanto tempo de preparação a gente tá falando? É um sonho complicado? Como é que é? Precisa de muita dedicação? Cara, depende de quem é. Eu. Né? Você sendo um cara mais pesado, é óbvio que para você levar essa massa por 5 quilômetros com 100 quilos é muito mais difícil do que uma pessoa com 70 levar essa massa por 5 quilômetros. Né? Então, fisicamente, existe um desgaste maior para você poder carregar esse peso. Como você não tem nenhum tipo de preparo, o que é interessante? Se falar para você correr hoje 5 km, você vai correr. Mas qual que é o tempo que você vai fazer? Né? Para você conseguir fazer esses 5 km e terminar bem a prova, a gente precisa controlar a sua velocidade de acordo com os batimentos. E determinar ali qual que é a faixa de batimentos que você vai estar trabalhando. Então, por exemplo, vamos escolher a faixa ali de 140, 150. Então, entre 140 e 150 batimentos é a faixa ali que você vai estar trabalhando. Você vai chegar um momento que os batimentos começam a passar dos 160, mesmo que você esteja em uma baixíssima velocidade, praticamente andando rápido. Mas é uma faixa de batimentos que comporta você conseguir suportar essa distância de 5 km sem um bom condicionamento. Agora, se você tem um bom condicionamento, o que você consegue? Você consegue estar correndo e ter o que a gente chama de bradicardia. Os seus batimentos não aumentam com tanta velocidade porque você tem mais condicionamento. É o caso do Jean. Então, o Jean, para conseguir chegar em 140 batimentos, ele precisa dar um trotezinho bom. Você, andando rápido, aquele Cooper leve já é o suficiente. Provavelmente. Mas isso te permite caminhar com esse físico por uns 5 km. Entendeu? Então, é essa a diferença. Então, geralmente, hoje, quando a gente fala de corrida, os corredores, eles sempre estão trabalhando ali, exatamente dentro da faixa de batimentos cardíacos, para conseguir sustentar a prova por mais tempo. Mas e eu suponho que se eu pegar e entrar numa de voo nesse evento aí, amanhã. E aí a gente faz. E aí com um planinho da gente fazer isso aí, vai com tempo pra caralho, assim, sem muita preocupação. Eu acho que mesmo assim eu vou ficar todo quebrado, meu irmão. Vou ficar com um monte de cãibra, um monte Existe uma adaptação. Você não tem essa adaptação. A adaptação ao cardio.
Assim como tem a adaptação ao treino de musculação, lembra que você ficava doloridaço no começo? Ou quando ficava um tempo você ia novamente ficava muito dolorido? Por quê? Porque o corpo vai perdendo a capacidade de força e resistência que ele possui. Né? Então você tem uma força que é sustentável até 12, 15 repetições, não mais do que isso. Por quê? Porque é a faixa de repetições que você trabalhou durante toda a sua incursão na academia. Quando você incrementa o trabalho de cardiovascular associado ao treinamento resistido, musculação, você consegue melhorar outras qualidades, né? Que é a resistência que você aumenta e também a capacidade de recuperação. Com a liberação do ácido lático, você consegue ali, tendo um trabalho de cardio sempre em dia, acelerar o processo e fazer com que a sua musculatura esteja mais preparada para trabalhar antes. Então, se você é um cara que não faz cardio, você precisa de um tempo maior para recuperação. Se você é um cara que faz cardio, você tem essa recuperação em maior velocidade. Dessa forma, você consegue fazer um novo treino em um intervalo menor de tempo. Quanto tempo tu recomenda de ir para eu? Vamos lá. Comecei lá, vou começar amanhã a caminhar, correr, fazer um trotezinho. O ideal é a gente fazer uma progressão. A progressão ela acontece na maioria dos esportes. Né? Na maioria o treinamento é geralmente composto por essa progressão. Então, como existe a progressão de carga dentro da musculação, a cada série você tenta sempre aumentar um pouco de peso, talvez você diminua a repetição ou não, tudo depende do treino que você está fazendo e qual que é o foco, o número de repetições que você tem que atingir. Quando você consegue... Na esteira andando ali, querendo fazer um cardio mais eficiente. Não, para você fazer esse cardio mais eficiente, você consegue ali fazer isso de forma gradativa. Então, por exemplo, hoje, Igor, eu quero que você faça 1 quilômetro. Faz 1 quilômetro a 140 batimentos, beleza? Aí você fez 1 quilômetro, vai demorar uns 5, 7 minutos aí para fazer esse quilômetro. Fez esse quilômetro, no dia seguinte... 140 batimentos não é coisa de atleta, é coisa de... Não. Né? Não, quando essa última vez que eu corri aí, eu passei o tempo todo com 180, 190. Mas pela capacidade que você construiu. Não, o Jean faz cardio. A capacidade que você construiu. Então, assim, quando a gente está falando de uma prova mais elitizada, quando você está correndo mesmo, os atletas eles vão estar ali trabalhando entre 160 e 180 batimentos. Só nos sprints que você passa disso. Total, eu morri pra estar assim, sabe? Tipo, meia hora correndo assim é um absurdo. Foi meia hora que tu fez? Meia hora, 180? Eu fiz foi 5 quilômetros em 33 minutos, alguma coisa assim. Mas para conseguir isso, você teve que manter 180 ali frequente. Foi por aí. E você está controlando o batimento? Nessa corrida, não. O que eu tenho feito para treinar é HIIT. Sim. Então eu começo caminhando a 6 por hora até chegar o melhor jeito 120, de se condicionar, que isso é uma forma de progressão. E depois 12 por hora até chegar no 180. Entendeu? Que é o segundo estágio disso que eu estou te falando. Então o que você faz? Você vai aumentando o tamanho do percurso a cada semana. Então essa semana eu faço 1 quilômetro, na semana seguinte 1,5 km, 2, 2,5, 3, 3,5, até chegar nos 5. Cheguei nos 5 quilômetros, consigo fazer 5 quilômetros, agora eu preciso melhorar esse tempo. Como é que eu vou fazer para melhorar esse tempo? Aí eu posso também melhorar usando o HIIT, que é correndo pequenos intervalos, numa velocidade maior, com um batimento cardíaco aumentado, e depois você faz um tempo menor, andando geralmente, ou um leve trote, para que o seu batimento baixe para baixo dos 120. Você tem aquele reganho de energia para poder fazer um novo tiro. Isso funciona muito bem para você se condicionar e também acelera o processo de queima calórica. Então, uma pessoa que tem pouco tempo de disposição para cardio consegue queimar um número maior de calorias trabalhando num tempo mais curto. Entendi. E o lance se for usar a esteira, o lance da inclinação dela ali entra nessa conta? Entra como intensidade, né? Correr na subida é muito mais difícil do que correr no plano. Mas isso também entra no plano de progressão, né? Não é para começar assim, né? Não, se você começar assim, você provavelmente vai inflamar todos os seus tendões, né? As panturrilhas, canela. Então realmente pega muito. Correr só na subida vai te deixar um cara muito mais condicionado do que correr só reto. Não tenha dúvida, mas é muito mais difícil.
Tu já foi bom nisso, cara? Não. Eu corria quando eu tinha 13, 14 anos, numa época que eu fiz karatê. Aí eu tinha o costume de correr porque o professor fazia a gente correr sempre. Mas era numa fase específica da minha vida. Fui ficando mais velho. Aí na época que eu joguei basquete ainda continuei correndo um pouco, depois nunca mais corri na vida. Entendi. O máximo que eu corria era para pegar o ônibus. Quando eu estava atrasado, até o ponto.